Olá, meu nome é Denise Vargas, eu sou advogada constitucionalista aqui em Brasília. E respondendo a alguns questionamentos que me foram feitos no site por pessoas que acompanham o nosso trabalho também pelas redes sociais, nós vamos falar sobre hoje uma dica, questão esclarecimento acerca do que é impeachment, né? O impeachment ou impedimento seria uma infração político-administrativa praticada por alguns agentes políticos que, no exercício do cargo ou em razão dele, atentem contra a Constituição Federal e, em especial, contra a segurança interna do país, contra a existência da União, a liberdade dos poderes e do Ministério Público, contra a probidade administrativa, contra o orçamento, os direitos políticos, individuais e sociais e também contra as leis e decisões judiciais. O fundamento para esse crime de responsabilidade está no artigo 85 da Constituição, só que nós temos um parágrafo nesse artigo que exige lei especial que defina o que é crime de responsabilidade. Essa lei é a Lei 1079 de 1950. Ela define os crimes. Para apurar esse crime é aberto um processo denominado de processo de impeachment, né? Esse processo de impeachment, ele é autorizado por 2/3 da Câmara. Qualquer cidadão pode denunciar o presidente da República por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. E a Câmara fará um juízo de admissibilidade. Se por 2/3 a Câmara autorizar a instauração do processo, o processo deve ser iniciado no Senado, né? O Senado iniciando o processo, o presidente fica suspenso por 180 dias e há um julgamento após o contraditório e ampla defesa, e esse julgamento é feito pelo próprio Senado. No dia do julgamento, quem presidirá a sessão é o presidente do STF, e a condenação do Senado, que é uma condenação eminentemente política, deve se dar por 2/3 de seus membros. Ou seja, isso já aconteceu com o Collor, nós já temos aí um precedente. Agora, o que especificamente é crime de responsabilidade? Aí nós temos que ir para a Lei 1079 de 50. E essa Lei 1079 de 50 tem tipos muito abertos. Por exemplo, seria crime de responsabilidade do presidente agir de maneira incompatível com a honra, com o decoro e o respeito que se exige do cargo. Ora, que tipo é esse tão aberto, né, tão subjetivo? É um tipo de caráter político. Obviamente que uma conduta X, para ser considerada crime de responsabilidade a ponto de se instaurar um processo de impeachment, ela tem que se encaixar em um dos núcleos descritos na Constituição e na Lei 1079 de 50. Mas quando você vai para a lei, nós temos tipos muito abertos, temos alguns tipos menos abertos, né? Por exemplo, autorizar que se efetue despesas, por exemplo, sem autorização orçamentária, tudo bem, é um tipo que fica muito claro, ele tem uma natureza objetiva. Agora, agir de maneira incompatível com o decoro parlamentar, com o decoro que se exige do cargo do presidente, já seria um tipo mais aberto, um caráter mais político e, portanto, mais passível de se obter uma condenação política dentro do Senado. Então, a gente tem que ter cuidado, porque quando se diz que o processo de impeachment ele exige um mínimo de elementos jurídicos, isso é verdade. Mas não é menos verdade que a condenação dentro do Senado Federal, após a análise jurídica da Câmara, ela é eminentemente política. E no caso do Collor, o Supremo chegou a dizer que a decisão de mérito, né, que é proferida pelo Senado no processo de impeachment, nem o judiciário se modifica. Então fica aí a dica para você lembrar o caso do Collor, saber que o processo de impeachment ele é juridicamente viável desde que haja elementos mínimos, mas a condenação é eminentemente política, e se eventualmente houvesse algum mínimo de prova ou de indício de participação do presidente, nesse caso da Operação Lava Jato, obviamente que ela estaria passível de um processo de impeachment. Bom, fica aí a nossa dica, né? Fica aí o nosso esclarecimento. Se você tem alguma dúvida jurídica, você é estudante de direito, é profissional ou é cidadão, entre lá na nossa fanpage, tá? Denise Vargas Advocacia, que a gente responde os seus questionamentos. Até lá!